Deus. Meus irmãos, nós nos cumprimentamos hoje com a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nos acompanham no canal 4 Expoente e Uma Visão. Nesta feita nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa pré-aula da Escola Dominical, sendo esta, por sua vez, a quarta aula, quarta lição, né? Paulo e a vocação para ser apóstolo. Nós estamos aqui com esta lição e desta feita eu quero cumprimentar aqui os companheiros que estão conosco, nosso pastor Wilson, pastor Manso, pastor Luciano. Amém. E é muito bom, um prazer muito grande estar com você em mais essa oportunidade para nós juntos analisarmos aqui os pontos que tangem acerca desse tema, né, desse tema tão forte, que é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Né? Nós estamos aqui com alguns personagens, e interessante que entre os personagens nós temos aqui Paulo, Ananias, né? Saulo na ocasião aqui, Ananias, e o Espírito Santo de Deus, né? Que é um dos personagens aqui principais, né? Dessa lição. E nós vamos falar sobre Ananias, Saulo, vamos envolvê-los aqui nessa lição e também falar sobre o Espírito Santo, né? Essa escola de Deus aí que, na vida de Paulo, foi ali no deserto, né? Uma vez que nós estamos aqui substanciados no capítulo 9 de Atos e também no capítulo 1 de Gálatas, né? Podemos estender a outros textos aí para que nós falemos sobre essa tão importante aula, né? A lição de número 4, onde nós estamos falando de um grande missionário, os maiores missionários, líderes, né? Na dispensação da graça, nova aliança, depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após nós falarmos na lição passada do encontro de Paulo, quando Jesus tem um encontro com Paulo no caminho de Damasco, né? Falamos sobre a conversão de Saulo ali, e desta feita nós vamos tratar a respeito aqui da vocação para ser apóstolo, né? O apóstolo Paulo, quando ele é vocacionado para ser apóstolo. Uma vez que nós entendemos que Deus, o próprio Senhor Jesus, ele falando com Ananias, né? Ele vai até Ananias, que também sofria com as perseguições, temia as perseguições da sua época pelo próprio apóstolo Paulo, quando este com cartas perseguia as igrejas, e agora ele recebe a notícia do próprio Cristo, né? Do próprio Senhor Jesus, que fala com ele, para que ele vá à rua direita, à casa do nosso irmão Judas, e impõe as suas mãos sobre Saulo, que estava já no processo ali de oração, no período de oração, orando ao Senhor, e já há 3 dias sem se alimentar, sem comer, né? Um propósito ali de oração e consagração, que nós chamamos de consagração ao Senhor. E quando o Senhor fala com ele questiona, né? Ele questiona Deus, ele diz assim: Senhor, mas muito eu tenho ouvido falar sobre esse Saulo, as perseguições, as cartas, e que ele tem autoridade dos maiorais para perseguir a igreja do Senhor, né? Então ele é um perseguidor, aquele que manda prender, aquele que manda açoitar, aquele que manda matar os cristãos. E Deus, ele disse para Ananias o que Ananias não sabia. É interessante que o que Ananias sabia, ele expõe para Jesus, mas o que ele não sabia, Jesus expõe para ele. E aqui eu aprendo uma coisa interessante: é um perigo quando aquilo que nós sabemos atrapalha aquilo que nós precisamos saber, né?
Quando Ananias ele coloca diante de Deus, Senhor, ele é isso, ele é aquilo, ele é perseguidor, ele é aquele que arrasta os crentes, que açoita os crentes. Jesus disse para Ananias, Ananias, isso tudo ele é para você, essa é a informação que você tem. Existe uma informação que você não tem, e eu vou te passar, para mim. Aí é Jesus falando, ele é vaso escolhido. Para mim, vai, porque para mim, ele já é um vaso escolhido, né? Ele é um vaso escolhido. Então, nesta vocação, nós vamos ver aqui desde quando ele é escolhido, né? Nós vamos ver aqui com o nosso pastor Luciano, de quando começa o ponto de partida desta vocação de Paulo, né? Haja visto que nós temos visto na Bíblia, precisamente no Salmo 139, o salmista vai dizer que ainda quando ele era um embrião no ventre de sua mãe, o Senhor já o conhecia e havia escrito todos os dias da sua vida no seu livro. E ao analisar esse ponto, nós tivemos uma aula aqui, não acredito que foi mencionado, né? Se não foi, está sendo mencionado agora, se foi, estamos relembrando, que o Senhor fala através de Samuel para Saul de Davi. Até o pastor Wilson, que está aqui conosco, nos trouxe esse ponto 8 anos antes de Davi nascer, acerca de que Deus já havia provido alguém para ser o substituto de Saul ali, né? Alguém que vinha do coração de Deus, mas isso acontece 8 anos antes dele nascer. Então, quando se dá, pastor Luciano, na realidade, esse ponto de partida da vocação do apóstolo Paulo? Meus amados irmãos, graças e paz a todos, nossos irmãos internautas, professores, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Também aqui louvando a Deus pela vida do pastor Anderson, pastor Riel, pastor Wilson também. É interessante que nós vamos ver a respeito de Paulo, ou Saulo. Primeiro ponto que nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, né, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele vai falar que Deus já tinha escolhido ele desde o ventre, né? E o senhor falou aí algo interessante, pastor, que o senhor fez me lembrar, até mesmo Ciro, né? Ciro, o senhor já tinha falado a respeito dele através do profeta Isaías, né? E interessante que nós vamos ver aqui a presciência, a manifestação da presciência de Deus, agora, escolhendo esse homem para poder exercer. No presente momento, nós vamos ver que ele estava exercendo, colocando a sua força em algo errado, né? E Deus vai converter esse procedimento de Saulo, essa força onde ele está colocando em um lugar errado, Deus agora vai utilizar essa força dele, essa determinação dele agora no lugar certo, né? Então nós vamos perceber que Paulo, ou Saulo, nós vamos ver que a preparação dele, nós vamos ver um pouco mais aqui na frente, a preparação dele, nós vamos ver que Deus, ele tem sim as suas formas de trabalhar nos seus propósitos estabelecidos, né? E um ponto interessante também, que o próprio Senhor Jesus falou para Ananias que Saulo era um vaso escolhido e a função dele era para poder anunciar, pregar, ensinar entre os reis, entre Israel. E você percebe que ele tem esse propósito, né? Essa vocação para poder levar a palavra de Deus até fora, até porque Saulo, né, tem um preparo assim fino, né? Um preparo muito bom, né? E aproveitando isso também, até a própria lição, eu louvei a Deus porque eles entraram na questão do nome de Paulo, né, de Saulo, que alguém vai falar que Deus mudou. Na descrição, meus amados irmãos, Deus ele não vai mudar o nome de Saulo para Paulo, até porque era a questão da localização geográfica, tá? A questão geográfica onde
Saulo, quando Saulo estava em Jerusalém, todos conheciam ele por Saulo por causa do seu codinome, né? Por causa do hebraico, que vem da origem de Saul, né? E Paulo por causa da questão da região, da geografia, né, romana, tá? Então, eu louvei muito a Deus por essa questão, mas nós vamos perceber que Paulo, um homem muito capacitado, um homem que o Senhor vai usar ele de uma forma muito poderosa, até porque é um homem muito dedicado dentro dos princípios, né, das Escrituras, principalmente na Torá. Então, a vocação, nós vamos perceber que na questão da vocação de Saulo ou Paulo, nós vamos perceber que Deus, sim, ele tem os seus propósitos estabelecidos para poder usar a cada vida segundo a sua vontade. Amém. Interessante que quando nós olhamos essa questão de o pastor Luciano mencionou sobre o nome Saulo, que vem de Saul, né? Ambos eram da tribo de Benjamim. E quando a Bíblia vai dizer que Jacó ele vai dar a bênção aos filhos, ele diz que Benjamim é lobo devorador, né? Exato. E a sorte dessa tribo, ela só é mudada quando Moisés vai dar a bênção às 12 tribos. Mas, no entanto, Saul agiu como um lobo devorador, e também Paulo, né, nas perseguições aos cristãos, agia como um lobo devorador. Mas, por incrível que pareça, quando Moisés, né, ele determina a bênção ali direcionada por Deus das 12 tribos, ele diz que Benjamim se uniria a Judá. E isso acontece por duas ocasiões, né? Na antiga aliança, o Reino do Sul, quando na divisão dos reinos ali, as 10 tribos, Reino do Norte, e as tribos de Judá e Benjamim, Reino do Sul. Houve uma unidade. Não obstante a isso, na vida de Paulo, agora nós vamos ver também, Paulo, ele sendo da tribo de Benjamim, através da pessoa de Jesus, que foi da tribo de Judá, né, ele tendo essa unidade, né, agora cumprindo no sentido espiritual, ele vindo para o lado do leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus, através desse encontro. Mas é interessante que esse encontro foi um encontro tão forte, tão triunfante na vida de Paulo, que o próprio apóstolo Paulo, pastor Landes, ele vai dizer algo que, assim, parece até que contradiz um pouco o que ele está ensinando na igreja de 1 Coríntios, né? Na epístola aos 1 Coríntios, ele diz para os irmãos, é claro que há um sentido um pouco diferente, porque Corinto fazia tudo errado, mas cria da maneira certa. E os Gálatas, eles já faziam certo, mas crendo da maneira errada, né? Mas aqui ele diz para os Gálatas que o que ele recebeu, não recebeu de homem algum, senão de Cristo, né? E na epístola aos 1 Coríntios, ele diz que para que os irmãos, alguns que diziam não ter ligação com o homem, que o negócio deles era direto com Jesus, ele ensina a igreja que não era assim, né? Porque tinha alguns que diziam que era de Cristo, né? Mas na realidade, quando nós assimilamos uma carta com a outra, uma passagem com a outra, Paulo na verdade não está dizendo que ele não possa ter um líder. Paulo na verdade está falando acerca da efetivação da sua vocação, né? Nós podemos então dizer aqui, pastor Anderson, que quando Paulo fala que o que eu recebi, não recebi de homem algum, ele estaria falando que a sua vocação for efetivada por Cristo. Agora, mas por que Paulo teve a necessidade de falar isso? O que se deu a isso? O que levou Paulo a declarar isso? E como que isso aconteceu? Como que aconteceu essa vocação efetivada pelo próprio Cristo ressurreto na vida ali do apóstolo Paulo? Por favor, pastor Anderson. Meus queridos, a paz do Senhor, pastores. Amém. Do Senhor Jesus. Amém. Olhando para
essa lição, esse trimestre tão maravilhosa, nós ficamos praticamente perplexos com os ensinos e também com a palavra de Deus. Pastor Eliel, a gente olhando a respeito dessa vocação do apóstolo Paulo, ficou meio que na mente de muitos, né? Ficou muito duvidoso, né, pastor? As pessoas não queriam praticamente aceitar e questionar o apostolado dele. A defesa de Paulo, a única defesa que ele tinha é que ele apresentava a experiência que ele teve com Cristo. A experiência que ele teve lá no caminho de Damasco. E principalmente ainda quando Jesus fala que ter aparecido por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, a maior defesa que o apóstolo Paulo tinha era essas palavras. A convicção que ele presenciou a Cristo no caminho também de Damasco. Interessante quando nós olhamos para isso. Primeiro, o mais importante da que ele apresenta é que essa vocação a qual ele teve, que não foi por homem, mas foi por Cristo, né? Então apresenta assim: o primeiro e mais importante é a chamada e a comissão específica por parte do Senhor Jesus Cristo. Porque não foi homem nenhum que o chamou. Interessante, né? Até mesmo o pastor Wilson, numa certa feita, nós estávamos comentando a respeito disso, que o apostolado dele ele não recebeu por Pedro, por Tiago, não teve uma comissão ali dos apóstolos ali em Jerusalém para apresentar ele como apóstolo. Não. Ele recebeu de quem? Do discípulo, o Ananias, que, por incrível que ele estava indo a caminho de Damasco, segundo alguns comentaristas, que ele estava indo a caminho de Damasco para prender o próprio Ananias, porque o que se dá a entender é que Ananias era o líder ali dos nazarenos de Damasco, da sinagoga, do povo. E de quem que ele recebe o apostolado? De Ananias. E Ananias chega e apresenta ele dizendo que: irmão Paulo, o Senhor Jesus me enviou aqui. É interessante que enquanto o apóstolo Paulo está orando, né, ali naquele momento, a Bíblia vai dizer que ele passou 3 dias sem comer, sem beber, cego e orando. Né? E quando Jesus fala ainda para ele, Jesus já alerta: vai, porque te enviarei um, né, que seria Ananias. É interessante quando Ananias chega, parece que fica mais ainda na cabeça de Paulo: meu Deus, como não aceitar a este Cristo? Porque aquilo que Cristo falou está se cumprindo. Como rejeitar esta graça? É interessante esse ponto que ele vai dizer ao rei Agripa, lá no versículo 19 do capítulo 26, diz assim: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Né? Que ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Então, não foi apenas uma miragem que o apóstolo Paulo teve. Não foi apenas uma ilusão da mente dele. Então ele sabe de quem ele recebeu o apostolado, e ele sabe primeiro aqui quem o chamou, que o primeiro e mais importante é a chamada e a comissão específica por parte do Senhor Jesus Cristo, que não foi por parte de um homem. Então a defesa dele para este é isso aqui, é a experiência que ele teve com Cristo. O segundo requisito, quando nós olhamos, é que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo, deve ver o Senhor Jesus Cristo. E ele viu, ele teve essa experiência. Né? E é interessante lá em Coríntios, no capítulo 9, né,
o apóstolo Paulo ele vai defender isso aí, né, dizendo que vós sois o selo do meu apostolado. Se nenhum outro povo aceita, mas vós me conhece, vós, né, ou seja, pelo menos vós tem que me reconhecer, porque vós sois o selo do meu apostolado. A defesa dele, a maneira que ele expõe isso, por mais que muitos estão duvidando. Então eu entendo isso aqui, que Deus ele é tremendo, que o Senhor Jesus Cristo ele continua chamando dessa mesma graça, dessa mesma convicção, porque nós vamos entender que alguns diziam que Saulo tinha ido a Damasco, a respeito da qual nós estamos a falar, porque ele estava indo, quando ele chega a Damasco, ele chega cego, mas humilhado, porque sendo conduzido por outros, né, mas na esperança, porque ele tinha agora a certeza de quem ele teve um encontro, que tudo aquilo que ele presenciou, que tudo aquilo que ele viu, através das suas tradições, através dos seus ensinamentos, né, de tudo aquilo, mas a experiência que ele teve agora, nada se compara com tudo isso. Né? Então, eu louvo a Deus por isso, pastor. Amém, né? Então, graças a Deus que Paulo ele tinha uma convicção, né, da sua vocação. E é interessante que todos nós, né, que somos líderes aqui, Paulo foi chamado para ser um líder segundo o coração de Deus. Mas Paulo ele começa num princípio interessante, porque quando nós analisamos, nós estamos vivendo uma época que muita gente, tem muitos pregadores novos, diversos pregadores, entrando no cenário agora da itinerância, né, da área do ensino, mas tudo exige de nós o que? Um preparo. Veja que Paulo, ele teve algumas escolas, e escolas respeitadas na sua época, do tempo de Paulo, do mundo de Paulo, respeitadíssimas escolas que ele passou, as pessoas por quem foram instrutores de Paulo, como no caso de Gamaliel, né? Ele aprendeu os pés de Gamaliel. Só que nós vemos que faltava algo. Podemos dizer até que ele passou pelas escolas do homem, mas precisava passar pela escola de Deus. Né? E a escola de Deus que Deus escolheu para ele foi uma escola no deserto. O deserto foi a escola de Deus para o apóstolo Paulo. Só que ali ele não estava sozinho, ele estava com o professor Espírito Santo. Glória a Deus. É interessante, pastor Wilson, que podemos dizer que Paulo conhecia as letras, mas ele precisava conhecer o Espírito por detrás das letras, porque o Espírito Santo ele o conduzira por um período ali de preparação onde ninguém via Paulo. É esse período que muitos não querem, o período do anonimato para o mundo, o período do anonimato para os homens, para ele aprender, para ele se preparar. Porque a expressão preparo é a junção de duas palavras. Primeiro, pré, para algo que está para vir. O preparo significa preparar para o que vem, né? E o apóstolo Paulo conhecia muito as letras, mas não sabemos se ele tinha sensibilidade de ver o Espírito por detrás das letras. Mas se ele não tinha, nessa escola, nós podemos dizer que o Espírito Santo o conduziu, o instruiu a começar a ver o Espírito por detrás das letras, né? Porque como se deu essa vocação de Paulo associada a esse aprendizado no deserto? Como que se deu isso, pastor Wilson? Conta para nós. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero que glorificar o Senhor, para aquele pastor Riel, pastor Anderson, pastor Luciano, e vocês que nos acompanham.
Pastor Eliel, se me permite, antes de nós entrarmos nesse ponto, eu queria aqui só dar aqui uma luz no assunto que o pastor Anderson comentou, pois no texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 12, né, dizendo que o apóstolo Paulo vai dizer que ele não recebeu e não aprendeu de homem algum, né? E o pastor Anderson citou aqui o Ananias, né? Eu quero aqui vos dizer que quando Paulo fala que ele não recebeu de homem algum, perceba os demais versículos, né? No verso 19, também da carta da Epístola aos Gálatas, né? Que ele vai dizer, verso 18, 19, que ele vai dizer que depois que ele voltou do deserto, passou 3 anos ali em Damasco, né? Então, perceba, queridos, 3 anos que está descrito aqui não é o tempo que ele ficou no deserto. É o tempo depois do seu regresso do deserto para Damasco. Então, quando ele voltou para Damasco, ele ficou 3 anos em Damasco e veio a Jerusalém. E aí ele vai dizer que ele se encontrou com Pedro, ficou 15 dias com Pedro, depois não viu mais ninguém outro apóstolo, a não ser Tiago, o meio-irmão de Jesus, né? E aí no capítulo 2, né, ele vai citá-lo dizendo que esses dias que ele ficou com esses apóstolos, nada lhe acrescentava. Tá? Quando ele fala que não aprendeu de nenhum homem, ele está se referindo aos apóstolos, tá? Mas, como alguns comentaristas, como o pastor Anderson vai dizer, que ele recebeu a sua vocação, a sua chamada, quando Ananias impôs ali as mãos. Mas Ananias ali não era um apóstolo, tá? Então, quando ele se refere, não recebi nenhum homem, ele está se referindo sobre o colégio apostólico ali, com Pedro, Tiago e os demais ali, tá bom? Pastor Eliel, sobre a questão do Saulo, né, Paulo, indo para o deserto. Queridos, quando nós analisarmos desde os seus primórdios, quando o apóstolo Paulo se converteu, o texto vai dizer ali que ele, alguns dias ali na sinagoga, teve ali um certo debate, anunciou Cristo, mas houve uma controvérsia, tanto diante dos judeus e diante dos judeus convertidos. Sempre tem em mente que ali no primórdio ali, o ministério, a missão que a igreja fazia era voltada para os judeus, tá? Então, quando o apóstolo Paulo se converte, e ele vai ali ter ali as suas primeiras oportunidades ali em Damasco, ele vai pregar para os judeus, tanto os convertidos, tanto os não convertidos. E houve uma controvérsia ali pelos convertidos duvidosos. Os que já era crente em Cristo, judeus, mas eles estavam duvidosos se realmente Paulo tinha realmente se convertido, ou ele estava usando de artimanha para dar o bote, dar o ataque. E para os judeus não convertidos, achava Paulo um verdadeiro traidor. E aí foi necessário ele ir para uma região desértica, uma região que ninguém lhe conhecia, sair fora do cenário, para então ele se organizá-lo, pois ele precisaria se organizá-lo, a sua mente, os pontos, pois ali, querendo ou não, foi um choque grande. Algo que outrora ele não defendia, não conhecia, e agora ele passou a conhecê-lo. E sobre a questão dele, conhecia a letra, conhecia a lei, conhecia os relatos dos profetas, conhecia sobre as profecias concernentes ao Messias. Agora ele precisaria se organizar concernente exatamente essas profecias e concernente o ministério do Messias e a revelação que ele recebeu. E aí é o tempo do aprendizado, é o tempo de ficar no anonimato, é o tempo de sair de cena, é o tempo de sentar, é o tempo de ouvir. Meu Deus. Sempre nós temos tempo. Queridos, aprenda essa lição. Quando Deus te chamou, Ele te chamou e tem um período de tempo para o cumprimento, para se cumprir. O período de tempo é o tempo do preparo. Quando Deus te chama para algo, em outras palavras, Ele está dizendo, te prepara para isto. Não é para que nós nos achamos que estamos assim com Deus, que Deus só tem nós na terra, que nós não devemos ficar de braço cruzado
esperar se cumprir. Não senhor e não senhora. Tá? Se Deus te chamou para ser o professor da escola dominical e você nunca correu atrás, Senhor me perdoe, viu? Mas precisaria ter corrido atrás muito tempo. Tá? Então, esse tempo que ele foi para o deserto, para a Arábia, ali, não sabemos quanto tempo ele ficou lá, mas ele ficou um tempo fora de cena para se preparar, se organizar, o tempo em que ele tinha disponibilidade para ouvir de Deus, para ouvir do Espírito Santo, porque se eles continuassem em Damasco, continuassem em Jerusalém, ou fosse para outra região da Judéia, ele não teria essa disponibilidade para que ele tivesse calmo, sossegado, sabendo que aonde ele estava em um local que ninguém lhe conhecia, não sabia o seu histórico, era um local ideal para que ele viesse se organizá-lo e ter tempo, disponibilidade para ouvi-lo e aprender do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Interessante, que eu até comentei há pouco instante, sobre quando o Jesus Cristo, alguém pergunta a Jesus Cristo sobre o maior mandamento, que Jesus Cristo ele falou sobre o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a sua mente. O segundo maior mandamento é idêntico a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, de Mateus 22. Porém, quando nós deparamos com Romanos capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, nós vemos o contexto do texto do que Jesus falou. Por quê? Porque ali agora, mas Paulo não estava presente. Paulo não estava com Jesus quando Jesus Cristo deu essa explicação para aquele moço que lhe perguntou. Não. Mas foi lá no deserto, defendemos que foi lá no deserto, que isso foi revelado para ele. Ele aprendeu lá. Eu quero ler somente o texto de Romanos, que muita gente não passa desapercebido, que é o texto de Romanos capítulo 13, o versículo número 8 e o versículo 9. Olha o que diz o texto. (8 e 9). Não devais nada a ninguém, porém, amai-vos uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpre a lei. Porque não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçará, qualquer outro mandamento, tudo nesse preceito se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então este é o contexto do texto que está lá em Mateus, que Jesus Cristo fala. Então, como o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus, não estava presente lá, mas lá no deserto, aquilo que Jesus Cristo falou, foi revelado para ele novamente. Tá? E aqui ele vai, para a igreja em Roma, ele vai usá-lo aqui como um contexto, e aqui nós vemos uma harmonia muito grande. Tá? Então, sempre há um tempo de preparo. Se nós não tivermos esse tempo de preparo, o nosso ministério corre perigo, está incompleto. Todos quantos precisam estar de pé para ensinar, ele deveria ter um tempo maior sentado aprendendo. Tá? Então, sempre tenha em mente, se eu vou ficar 1 hora de pé, eu teria que ficar 10 horas antes sentado para aprender. Tá? Então, o tempo de preparo e essa vocação de Paulo no deserto, esse aprendizado de Paulo no deserto, foi exatamente isso, para ele se organizá-lo e ter um tempo, um preparo para ouvir a voz de Deus. Pastor, e a volta no Senhor. Amém. Então nós podemos entender que Paulo até começou, né, pastor Luiz? Até começou, pastores. Ele até começou sem esse preparo. Ele tentou começar, né? Tentou entre os judeus, ele tentou pregar, fazer alguma coisa, mas não deu certo. Ele não era chamado para os judeus, né? Não era chamado para os judeus. Então, ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, mas ele precisava entender isso, porque ele queria estar no meio dos judeus. E é incrível que essa lição era um despertamento, porque às vezes você está tentando algo que não é o que Deus tem para você. Então, há uma necessidade de uma preparação, de um particular com as Escrituras e com o Deus das Escrituras, para que você se encaixe naquilo que Deus te chamou. Porque tem muita gente fazendo o que Deus não chamou, indo onde Deus não mandou. Então, o apóstolo Paulo aqui, dentro da sua vocação,
para apóstolo, que nós estamos estudando aqui, ele não foi chamado para ser o apóstolo direcionado aos judeus, mas ele mesmo diz, o apóstolo dos gentios. Né? E ele precisou de um preparo para ele entender isso. E quando ele começa ali, que ele começa a dar os primeiros passos, ele precisa regressar, ir para um ambiente de preparo, para um particular com Deus, um ambiente de preparo, para que ele entendesse aonde é que Deus o queria colocar. Então, isso é necessário, através dessa lição, dessa aula, nós entendermos que você tem uma grande chamada, meu irmão, minha irmã, mas não fuja do período do preparo. Existe uma preparação para o exercício da vocação. Todos aqueles que foram chamados, desde o livro do Gênesis, o livro do princípio, até o livro da revelação do Apocalipse, nós vemos que todos que são chamados ali, eles precisam passar pelo período do preparo. Os apóstolos, os discípulos, eles foram preparados por Jesus. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, todos eles tiveram o seu momento de preparo. Então não sou eu, não é você que não vamos ter que ter o nosso momento de preparo. Nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo, que ele precisou ter um período de preparação, um período na sala da preparação de Deus, que foi o deserto. Por mais que ele tinha suas escolas, ele precisava de alguma coisa ainda, ele precisava de algo. E só Deus poderia lhe dar, só Deus poderia lhe conceder. Quando ele entendeu isso, que ele foi para a escola do preparo de Deus, quando chegou o momento, ninguém mais parou o apóstolo Paulo. Se você entender que existe a escola da preparação na tua vida, no teu ministério, para o teu chamado, vai chegar o teu momento. E quando chegar o teu momento, ninguém vai te parar. Amém, meu irmão? Fique com esta aula, fique com essas informações que são muito ricas, e eu acredito que vai te ajudar muito no teu ministério, na tua aula, na tua pregação. E deixa aí a tua mensagem, o teu like, deixa aí o teu comentário. Isso é muito importante para nós. Compartilhe mais esta aula, esteja conosco. Você sempre é o nosso irmão, o nosso convidado para estar conosco aqui nessas pré-aulas dos 4 expoentes, uma visão. Você sempre será o nosso convidado especial. Deus te abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.